Vamos falar um pouquinho sobre nós e a pandemia. Então, neste momento, quero compartilhar com você, neste nosso Itigo Itie, como nós aqui estamos lidando com esse processo que toda a humanidade está passando. Hoje de manhã eu estava ouvindo o jornal, onde estavam alguns médicos, nutrólogos, infectologistas, estavam falando sobre o que está acometendo, toda a humanidade. E na verdade a humanidade está relacionada à unidade funcional, que é a pessoa. Então cada unidade funcional ela está comprometida por um agente que até então ele não existia dentro do nosso universo, da nossa realidade, nem do nosso universo de crença, mas agora ele passou a ser uma realidade e está atacando diretamente cada um de nós, dentro de um determinado momento, e na questão de como a pessoa está se posicionando e como ela é em si mesma dentro de todo esse processo, tá? Então vamos lá, vamos por partes. Uma coisa que me chamou a atenção nessa reportagem foi que eles disseram, esses especialistas disseram, foi que eles não conseguem entender qual é o diferencial, da China para que eles tenham conseguido controlar em um intervalo tão pequeno de tempo, esse ataque, violento desse vírus. E eles não conseguem entender o fator, o diferencial dos chineses. Então tá. Então vamos por parte, porque esse é o motivo, isso que me acionou, foi o gatilho da gente estar nesse nosso Itigo Itie de hoje, excepcional. Porque desde então, desde que nós entramos em quarentena, eu venho fazendo as lives em caráter especial, sempre procurando abrir um leque, de opções, dilatar o campo da visão para que nós possamos, neste momento, encontrarmos oportunidades preciosas que existem e que não se manifestaria no sentido de possibilitar que nós as encontrassem se não estivéssemos numa situação dessa. Então, por que eu estou falando assim? Porque eu, pessoalmente, já faço isso há mais de 4 décadas. Mas as pessoas, hoje em dia, elas estão, nessas 4 décadas, elas seguiram caminhos que as levaram a praticar, a se dedicar e a investir em formações, trabalho, atividades pessoais que hoje elas estão impossibilitadas de fazer ou estão reduzidas de poder fazer o que elas estão habituadas a fazer, quer seja profissional, quer seja social, quer seja atividade física ou um hobby, não importa. Seja lá o que for, tudo ficou muito restringido e ficou tudo muito recolhido. Então a maior parte, das atividades que era comum para as pessoas, hoje elas estão praticamente quase que impossibilitadas de fazerem ou se dedicarem ou praticarem, as suas atividades habituais do dia a dia. E é nesse momento que nós vamos entrar juntando esses dois mundos, esses dois polos, a realidade nossa, mais o fator diferencial que a China tem. Então, na verdade, a China, esse fator diferencial, é um cultivo que eles vêm tendo já há milhares de anos. Então, há milhares de anos. Um chinês hoje, ele é fruto de milhares de anos de transformação e evolução em todos os sentidos. Um chinês hoje, um jovem, uma criança, ele tem uma memória de milhares de anos, não só ao nível intelectual, de consciência, como também corporal. Porque nós herdamos o DNA dos nossos ancestrais. E na China, os ancestrais dos chineses hoje é um corpo que tem uma forja muito grande, através
do tipo de atividade física que eles executam, através das artes marciais que eles praticam, através da medicina, né, e tratamentos que eles desenvolveram há milhares de anos. Então é uma soma. Então esse diferencial que esse infectologista citou e que ele não consegue compreender é exatamente isso. Um corpo que está forjado e está sendo tratado e alimentado com critério há milhares de anos, é lógico que ele vai ter uma resposta diferente. Ah, Velze, mas então por que o vírus começou lá? Acontece uma coisa que você precisa entender. O fato do corpo estar preparado e forjado há décadas não significa que os hábitos hoje sejam perfeitos para todos os chineses, né? Principalmente dependendo da região, né? Porque a China ela é muito grande e ela tem a China do Norte, ela tem a China do Sul, e então são vidas meio que distintas, né? Por isso a própria arte marcial ela também é diferenciada, né? Porque aqueles que ficam numa região mais montanhosa, eles têm as pernas mais fortes, então eles desenvolvem uma marcialidade mais através dos pés. Agora aqueles que já estão numa região onde já o terreno é mais plano, as pernas já não são tão fortes, porque não precisa de tanto esforço para andar. Então eles desenvolvem mais e têm mais habilidade de força e marcialidade nos braços, e isso faz uma diferença muito distinta entre a arte marcial chinesa, que é o Wushu, né? O Wushu. Então o Wushu, se eu for traduzir, ele vai dizer assim, que é intrínseco, né? A palavra Wushu está dizendo que é uma arte, uma técnica que vai desenvolver a força da natureza humana. Então quando fala em força, né, da natureza, a força natural, na verdade é força natural. Então quando se fala da força natural, está dizendo que, eu vou dar um exemplo, um tigre quando ele nasce, ele é bem pequenininho, ele é bem dócil, ele faz aqueles movimentos de tigre com os irmãozinhos, né, que isso já é um treino para a fase adulta, quando ele realmente tiver que lutar pela sobrevivência ou para sustentar a família, que seria no caso da caça, né? Então ele quando é pequenininho, os felinos todos, né? Todos os animais da natureza, quando eles são pequenininhos, parece que eles estão brincando, mas eles estão treinando, estão se desenvolvendo, estão aprimorando a técnica de luta, ataque e defesa. E aí quando eles chegam na fase adulta, a força deles, né, se manifesta. Então o tigre manifesta o Wushu dele, que é a força do tigre. O leão manifesta a força dele, que é o Wushu do leão, da leoa, e assim por diante. O homem é o único que não manifesta a sua força na fase adulta. O homem, pela própria complexidade e sofisticação da sua natureza, a força dele só vai se manifestar se ele fizer as práticas adequadas para este fim. E essas práticas adequadas para este fim tem a ver com o Neijia, que é força interna. Tá começando a entender? Tá começando a ficar mais claro? Então, quando você pratica o Neijia, que é força interna, você está desenvolvendo a força natural humana, que vai só se manifestar através da prática adequada para este fim. Então, dentro do Neijia, você vai ter o Tai Chi Chuan, você vai ter o Xin Yi Chuan, o Bagua Chuan, a espada chinesa, né? E os treinamentos internos, interiores de energia que vão reconstruir e remodelar e mudar toda a sua configuração do seu corpo humano, da natureza humana. Quer dizer, a natureza humana, ela é perfeita, mas nós, caucasianos, com o passar do tempo, nós fomos perdendo isso, nós fomos desviando e fomos transformando a configuração da natureza humana. E esse é o diferencial.
Eu digo isso por quê? Porque há 4 décadas que eu venho recuperando um corpo, né, que tem características totalmente alteradas devido às atividades que os meus pais e antepassados tiveram antes que eu existisse nesse mundo. Então, digamos que eu sou a ponta de um iceberg de cabeça para baixo, porque tudo que eles fizeram converge em mim. E quando converge em mim, mas eu não sou, né, o meu espírito, a minha consciência, não tem afinidade, né, com a espiritualidade deles, ao nível de consciência deles, de como eles pensam e como eles agem, então começou a gerar um retesamento. Por quê? Porque eu posso mais, mas o corpo não vai. Eu quero mais, mas o corpo não aguenta. E isso ficou muito claro quando eu comecei a fazer o Tai Chi e eu percebi que eu não tinha os pés no chão. Eu fazia Shaolin, eu já fiz o Wing Chun, eu já fiz várias artes marciais, fazia yoga, mas nenhuma dessas artes ou nenhuma dessas técnicas me deixou tão claro quanto o Tai Chi de que eu não tinha base, eu não tinha pés no chão. E aí eu vi que meu pé era muito leve, ou seja, eu vivia flutuando. Então, como uma pessoa pode viver bem se ela não tem uma pegada firme, né? Pegada, né? Pegada, pé, pegou, pegada. Não tem uma pegada firme, não tem uma raiz firme no chão. E isso me chamou muito a atenção. Então aí eu comecei já uma outra jornada, porque a partir do momento que eu fui ver por que meus pés eram tão leves e eu não conseguia abaixar meu peso, eu descobri que meu pé era arqueado, eu descobri que meu pé estava atrofiado, eu descobri que meu pé ele estava caído para dentro, ou seja, ele estava totalmente torto e desforme, porque ele não tinha firmeza, ele não tinha nada. Então, com o passar do tempo, nem eu querendo ficar em pé, ele se posicionava de forma correta. Eu fiquei muito tempo sem colocar os pés no chão, no sentido literal, né? Por quê? Porque fica muito tempo deitada, fica muito tempo sentada, e aí quando você vai ver, os pés entortaram, a coluna entortou tudo, e ficou tudo torto, e a mente também fica torta. E aí você vai fazer uma arte perfeita, que precisa de um sincronismo perfeito entre corpo, mente, espírito e corpo energético. Tem que estar tudo encaixado e alinhado, né? Para você poder se mover. E aí você percebe que está tudo desconjuntado. Cada um está de um jeito, cada um está de um lado. E aí eu comecei o resgate. Comecei o resgate de que forma? Fazendo a postura da árvore. Foi exatamente nesse momento que eu comecei a fazer a postura da árvore é que eu comecei a verticalizar e colocar meu corpo no lugar. Então veja bem, a partir do momento que eu comecei a ter uma atitude, eu vou colocar uma expressão aqui, tá? Que eu acho que vai ajudar, né? Eu comecei a ter uma atitude chinesa dentro da minha vida, a minha vida também passou a ser diferente. E eu acabei tendo um diferencial. E por causa desse diferencial, então eu consigo entender, né, que esse especialista percebe esse diferencial, mas ele não consegue entender e compreender. E daí nós estarmos agora nesse Ichigo Ichie, para que essa pergunta, né, essa abstração desse diferencial já não fique tão abstrato e já não fique tão na incógnita. É tudo muito simples. Você não é chinês, mas você pode adquirir esse corpo, essa realidade. É só você se reestruturar através da postura meditativa, fazer o Tai Chi interno, porque o Tai Chi interno ele vai recuperar a sua vida interior, ele vai potencializar a sua vida e vai esquentar o seu corpo. Então, em outras palavras, um corpo chinês é muito quente por dentro. Eles têm muito calor interno, então é difícil deles pegarem uma gripe ou deles terem qualquer tipo de acometimento ao nível de contaminação por micro-organismo patogênico. Por quê? Porque para que esses
para que esses vírus, vamos falar de vírus, né, possam encontrar, né, um hospedeiro que seja favorável a ele, o corpo tem que estar resfriado, o corpo tem que estar frio, a uma temperatura baixa. Se a temperatura do corpo está alta, não tem como ele se proliferar e nem como ele sobreviver, porque ele não vive, ele não sobrevive a uma determinada temperatura para cima. Tá acompanhando o processo? Então, como a gente aquece o corpo? Fazendo Qigong. Eu sei que tem muitos Qigongs, tem muitas linhagens. Eu não posso falar para você das outras, mas eu posso falar da minha. Porque o caminho que eu segui é um caminho que eu vi um resultado a curtíssimo prazo. E como eu tinha muitos problemas, eu não tinha tempo para ficar esperando o dia da grande iluminação. A coisa tinha que acontecer de imediato, porque ou a coisa acontecia de imediato, ou se a longo prazo não ia dar tempo. Então eu, como estava lutando contra o tempo, como eu estava correndo, né, na velocidade da luz em relação à falência orgânica versus recuperação, eu tinha que fazer práticas ou tratamentos que fossem relâmpagos, ou seja, que me provocassem e produzissem um estímulo interior, né, muito potente ao ponto de a velocidade do que estava acontecendo comigo ficar menor do que a velocidade do que eu estava fazendo para sair daquela emergência que eu vivia. Então, se conseguiu me tirar daquele quadro, então, porque realmente é uma técnica que funciona, é uma técnica que é eficiente. Então, o que eu posso dizer para você? Tai Chi interno, nesse momento, é emergente, porque ele vai potencializar a sua vida interior. Você tem que entender o que significa isso. Eu não vou falar agora para não ficar muito longo. Mas ele vai colocar energia no seu corpo e ele vai colocar esta energia que ele está colocando no seu corpo em todo o seu circuito energético, né? Porque nós vivemos num corpo energético que é um circuito, uma tela de meridianos do macro ao micro. Então não adianta você ter muita energia nesse corpo se essa energia não está preenchendo e circulando na unidade total da realidade humana. Às vezes ela está só girando num determinado ângulo desse circuito e o outro ele fica muito pouco, né, abastecido. Então isso gera um desequilíbrio. E essa parte que está um pouco desabastecida ou enfraquecida vai gerar doenças, vai gerar sintomas, problemas e por aí vai. Então o que precisa fazer? Precisa pegar a energia que você tem e colocar ela na circulação. A energia que você tem, ela precisa ser capitalizada, ou seja, vamos capitalizar essa energia. Se eu tenho 1, eu vou fazer uma prática que vai me dar 1000. Nossa, isso é um excelente investimento. E o Tai Chi interno, ele é bem isso. Se você tem 1, você fez o Tai Chi interno, você multiplicou por 1000. Aí você tem 1000, você faz Tai Chi interno, você multiplica. E assim, exponencialmente, você vai capitalizando a sua energia e vai colocando essa energia para circular no seu corpo. Então você vai ficar uma bola muito inflada de energia. Então quando você estiver pleno de energia, não tem como nada, nem ninguém, que possa interferir, invadir o seu mundo ou muito menos comprometê-lo. Então isso é o Jin Chi, que é o sistema imunológico que é tratado na medicina tradicional chinesa e também no Neijia, né, que é o Qi protetor. Então esse Qi protetor pleno, então você não tem problemas. O tio do tio, que deve ser irmão, né, do meu mestre, ele caiu, acho que do 8º andar, dentro de um poço de uns 7 metros, já era uma pessoa que já tinha uma certa idade e não se fez nada. Então isso é um Zen Chi, isso é um Chi protetor, isso é a força interna. Nem caindo, né, desta altura
direto para aquela profundidade foi o suficiente para machucá-lo, nem que fosse uma fratura de um dedinho. Não teve absolutamente nada. E você está achando que não, que é fantástico? Mas provavelmente você deve conhecer Liu Pailin. Liu Pailin, ele não tinha as duas rótulas dos joelhos. E quando ele viu a cadeira de rodas, ele disse assim: eu não quero esse futuro para mim. Então os ossos, eles são condutores de energia. Como ele tinha perdido as rótulas, então ele não tinha o osso condutor de energia, por isso ele não conseguia ficar em pé. Mas aí o que Liu Pailin falou para ele mesmo? Bom, então, o osso não está, a energia não está passando, eu não consigo ficar em pé. Mas se eu fortalecer o meu Qi, fortalecer o meu canal de energia, ele vai ficar tão forte que não vai fazer diferença se eu tenho as rótulas ou não. E foi o que ele fez. E com isso ele ficava em pé, ele ficava às vezes até sobre um pé. E quem conheceu ele, enquanto ele esteve nesse mundo, era um homem que andava normalmente, subia escada, descia escada. E um dia ele estava descendo um lance, né, lá na Avenida Ipiranga, onde ele tinha o consultório dele. Ele estava descendo do andar, né, para o de baixo, porque ele fazia muito essa subida e descida, né, entre a parte onde tinha aula e a parte onde ele fazia o consultório. Mas naquele dia tinha acabado a energia e alguém tinha colocado sacos de lixo na escada, né, de acesso. E aí ele está descendo, tudo escuro, ele tropeçou no saco de lixo e despencou lá de cima, de um lance de escada. E aí todo mundo ficou desesperado, porque falou: nossa, o mestre caiu, meu Deus do céu, rolou a escada. Quando chegaram lá, ele estava só tirando a poeira da roupa, com mais de 82 anos. Então veja o que é o poder do Zen Qi. Veja o que é o poder do treinamento interno chinês. Então, se até agora você não entendia e não conseguia entender o diferencial, caso você tenha assistido essa matéria hoje de manhã, agora você já sabe, ok? E se você quiser, né, fazer o treinamento, você é muito bem-vindo, né? Nós somos a Associação de Neijia do Estado de São Paulo. Então, se você quiser fazer um treinamento, você entre em contato comigo, porque agora, com esse processo todo, nós estamos fazendo os cursos e as aulas que eram presenciais, nós estamos fazendo ao nível virtual, através do Zoom. Ontem nós fizemos a primeira experiência e deu super certo e foi até mais legal ainda do que a presencial. Não que uma substitua a outra, tá? Mas o que vale nesse treinamento é a sua determinação. Se você fala assim, eu dou a vida por isso, se você se compromete a esse nível de dar a vida pela arte, você vai conseguir o que a arte tem para te oferecer. E é esse o que eu tinha, é isso que eu tinha para dizer para você e é isso que eu tenho para compartilhar com você nesse momento. Fazer o Tai Chi interno, você pode se inscrever, né? Você pode falar: olha, Velza, eu quero receber o Tai Chi interno. Eu vou te dar 16 horas para você aprender e tirar dúvidas. São 16 horas. O valor, se você estiver realmente interessado, eu te falo a contribuição que você vai dar para receber o Tai Chi interno, que é fundamental no processo. Todo dia você tem que fazer o Tai Chi interno. Você é caucasiano, tem que fazer. Não tem jeito. Se você fosse chinês, você poderia começar aos 40, mas se você não é chinês, começa agora, porque um dia que você perde, você deixa de ganhar. E se você deixou de ganhar sem fazer o Neijia, sem fazer o Tai Chi interno, o que vai acontecer? Você vai estar se esgotando, porque você vai estar usando o seu combustível, que é a sua energia, e não vai estar repondo, ok? Então tá bom. Então daqui a pouco eu vou voltar para falar sobre o anel da água, que é, né, o que nós estamos fazendo ao nível de rimplay.com. Então eu vou voltar já já para cumprir com a minha palavra de hoje, nós falarmos sobre o anel da água, que é o elemento da adaptabilidade e da fluidez. Como isso funciona na sua vida hoje, ok?
Então tá, então até já, hein? Mata nem.